Olá a todos vocês que nos assistem. Eu sou a Gil Rosário, sou aqui do Quilombo da Rocinha, do município de Livramento de Nossa Senhora. Sou assistente social de formação, sou produtora cultural, sou uma mulher negra de cabelos crespos, hoje eu uso tranças. Sou filha de mãe solo, sou a mãe da pequena Lavínia. E hoje eu vim apresentar para vocês um projeto muito bacana chamado Escrevivências Quilombolas, que tem o intuito de fortalecer e valorizar a escrita de mulheres negras, especialmente mulheres quilombolas. Então, o intuito desse projeto é apresentar duas obras da minha autoria nas escolas, que a primeira obra é o Movimento Nacional de Estudantes Indígenas e Quilombolas. A segunda obra é o documentário produzido aqui no Quilombo da Rocinha, que traz faz um resgate das principais ladainhas aqui da minha comunidade. Então, esse documentário, ele traz as rezadeiras aqui da comunidade, ele conta a história das principais ladainhas que acontecem aqui na nossa comunidade e como isso vem contribuindo para o fortalecimento da nossa identidade, né, enquanto povo quilombola. Então, o projeto tem essa intenção de apresentar essas duas obras, tanto nas escolas, tanto também de forma virtual, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu espero muito fortemente que vocês gostem, então, dessa produção que foi né, construída ao longo do tempo com muito carinho, com muita dedicação e com muita responsabilidade também. E a segunda obra é o documentário produzido aqui no Quilombo da Rocinha, que faz um resgate das principais ladainhas aqui da minha comunidade. Então, esse documentário, ele traz as rezadeiras aqui da comunidade, ele conta a história das principais ladainhas que acontecem aqui na nossa comunidade e como isso vem contribuindo para o fortalecimento da nossa identidade, né, enquanto povo quilombola. Então, o projeto tem essa intenção de apresentar essas duas obras, tanto nas escolas, tanto também de forma virtual, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu espero muito fortemente que vocês gostem, então, dessa produção que foi né, construída ao longo do tempo com muito carinho, com muita dedicação e com muita responsabilidade também. Então, o documentário que é apresentado então nesse projeto, a ideia desse documentário ele surge de um movimento ancestral, meu e da minha avó, né? Minha avó hoje já é falecida, mas nas nossas conversas, nas histórias contadas por ela, ela vinha sempre trazendo as histórias aqui da nossa comunidade, né? A história do nosso quilombo. Então, ela sempre trazia essas memórias das ladainhas aqui da comunidade, especialmente a ladainha de Nossa Senhora da Conceição. E ela contava com uma riqueza de detalhe tão grande de como era essa ladainha, de como essas pessoas faziam para ir participar dessa ladainha que acontecia aqui no Quilombo, mas de um local assim de difícil acesso, por ser bem ali aos pés das montanhas aqui, né, da nossa comunidade. E ela contava com uma riqueza de detalhe tão grande que me fazia viajar no tempo, mesmo sem conhecer essa ladainha. Então, eu percebi o quanto a gente perde quando os nossos mais velhos, né, nossos mestres da cultura popular, nossos anciãos, anciãs, eles morrem. Então, a gente perde muito, a gente perde uma biblioteca inteira de conhecimento quando um desses mais velhos, eles morrem. Então, o intuito desse documentário é resgatar e documentar esses saberes, né? Esses saberes que para nós, enquanto povos tradicional, é passado a partir da oralidade, mas muito se perde quando a gente acaba perdendo o mais velho da nossa comunidade. Então esse documentário, ele faz esse resgate, então, essa valorização e esse registro das principais ladainhas aqui do Quilombo da Rocinha, sendo elas a ladainha de Nossa Senhora da Conceição, né, que acontece no dia 8 de dezembro, a ladainha de São Cosme e São Damião, que acontece no dia 27 de setembro, e a ladainha do Santo Reis, né, que acontece no dia 6
de janeiro. Então, essas são as principais ladainhas aqui da nossa comunidade, mas o documentário também traz, né, uma pincelada das demais ladainhas que acontecem aqui na nossa comunidade. E aí, revisitando alguns escritos, né, algumas leituras, nesse livro aqui, Entre Laços Quilombola, da Betânia Rita, esse livro, ele traz uma passagem tão interessante que diz muito sobre o objetivo desse documentário, dessa obra, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Vou ler um pouquinho para vocês, que chama Reencontro nas Palavras. Quando nasci, minha mãe, minha avó e várias outras mulheres da comunidade me esperavam. Elas auxiliaram Dona Lia, a parteira que me trouxe ao mundo. Eu ouvi essa história tantas vezes que parece até que me lembro daquele dia, como se eu tivesse consciência antes de nascer. Minha mãe sempre diz que nasci de olhos bem abertos, olhando curiosa para o mundo. Talvez seja por isso que eu cresci com a cabeça nas nuvens e o nariz enfiado nos livros. Na nossa comunidade, as noites eram e ainda são cheias de sons. O coachar dos sapos, o assovio do vento cortando as árvores e, ao fundo, as vozes das mulheres que se ouvia de longe. As histórias que elas contavam tinham um poder que eu nunca encontrei nos livros da escola. Quando as mulheres se sentavam na beira da lagoa para lavar roupa, suas vozes eram como as águas, sempre correndo, levando consigo a carga de uma história que não estava escrita, mas que se fixava em cada palavra, em cada gesto. E esse documentário, de certa forma, ele vem trazer esse resgate da nossa oralidade, né? Então, eu, enquanto uma mulher que nasci também pelas mãos da parteira, né? Então, esse documentário vem trazer aí essa história, não só das ladainhas, mas de como essas mulheres, especialmente essas mulheres quilombolas, construíram essa história, a nossa identidade. Então, eu achei muito interessante essa passagem desse livro e queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem, né, desse projeto, desse trabalho. A seguir, a gente vai ter alguns depoimentos dessas mulheres que participaram desse documentário. E eu convido vocês, vou deixar o link aqui abaixo dessa apresentação do nosso documentário. Espero que vocês assistam o nosso documentário que está disponível no YouTube. Tá bom? Um cheiro no coração de cada um de vocês. Até lá! Aí tinha hora que os povos falavam assim, ah, meu Deus, mas como é que a gente vai? E não vai. Mas aquela quintura, o solo maior, quente, 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 e o povo falava assim. Aí vinha uma velhinha lá do outro lado, chamava esse lugar, chamava Boa Esperança. Ela vinha lá, quando é que a senhora vai, Dora? Ela falava, ah, minha filha, eu vou aproveitar, eu vou agora, que se eu não for, eu não assisto a reza lá na casa de Dona Salu, porque daqui a pouco é muita chuva. E tinha um rio que tinha que passar, aí ela ia meio-dia. Quando era depois de meio-dia, era muita chuva. O rio enchia, mas ia bastante gente. Porque esse tempo só era mesmo, mas a reza era lá e festejava. E aí o povo ia tudo, era de Itaguaçu, de Olho d'Água, a Lagoinha, a Rocinha. Então o povo subia tudo para lá, cedo, e aí começava a reza já à noite. O povo ia debaixo de chuva, e aí começou essa reza, rezava os 9 dias, porque naquele tempo não tinha como hoje, que o povo saía para ir para as igrejas, tinha a missa comunitária, se tinha uma missa de qualquer um canto, era muito difícil, era mais em Livramento. E aí o povo não ia naquelas missas, ia mais, era nessa reza. Quando tinha a reza lá na casa da Finada Salu, o povo tudo subia para lá, para ir assistir essa reza. Então, era aquele movimento muito grande, aí rezava, quando acabava tinha o samba, e aí agora o povo sambava e ficava muito tempo. E aí também tinha o festejo de Senhor de São João também, que era muito festivo na casa do finado Tiburcio, que aí já era do outro lado, na casa lá na Boa Esperança. Aí o povo também ia para lá, todo ano no São João também festejar, que era mais a festa mais antiga que tinha no meu conhecimento. E aí passava
aquele tempo e também foi começando os outros festejos que lá a gente festeja. Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio, Senhor São João, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, e aí tem a reza São Senhor São José, e aí agora o povo ia rezar. Aí como é que ia? Eu chegava lá na casa da Faustina, apanhava uma esteira no chão, os meus avôs, minha velha, que era minha avó, ela velhinha, senta aqui minha filha. E eu ia, sentava, aquela menina sentava tudo no chão ali, e junto dela. E ela rezando, e eu prestando atenção, porque tinha que ficar ali, não tinha que sair. Quando ela apanhava para sentar aqui, tinha que ficar. E aí nós ficávamos ali assistindo, eu falei, meu Deus, mas será, meu Deus, como é que veio aprender com essa reza? E eu, como é que eu vou, coisa? Ela falou, fica aí minha filha, para você aprender também. Aí eu fiquei, aí conforme ela ia rezando, eu ia prestando atenção, até que eu aprendi também a rezar a ladainha, o ofício. Aí o povo me chamava para rezar. Aí eu ia por olho d'água, rezar lá na casa de Gonçalo de Afrígio, de Maria. Ela me chamava para lá, o povo lá do outro lado também me chamava. E aí eu fui aprendendo e rezando. Hoje, se eu for rezar no livro, eu levo. Se não for no livro, se uma pessoa for rezar, eu acompanho a mesma coisa. E rezo até o fim da ladainha. E aí depois foi aumentando as coisas lá na nossa comunidade, na Rocinha. E aí, mas sempre eu falei assim, meus filhos, eu já estou dessa idade, mas você não deixa a nossa cultura acabar. Então, vocês aprendem e rezam também. Mas foi como vocês viram aí, a reza tudo era antiga, não é como hoje, que a reza é tudo diferente, mas era assim, desse jeito que a gente rezava. E graças a Deus, até o momento, e eu tenho a agradecer a Deus, porque eu estou aqui, porque o que eu passei e ainda estou de pé. Mas espero que esses mais novos não deixem essa cultura acabar. Nem na nossa comunidade, nem na comunidade dos outros, que é o que eu desejo para todos, é esse momento, para que siga essa cultura.